Então, pessoal, já que estamos no Halloween, a gente... Não estamos no Halloween. Foda-se. A gente vai contar uma história de terror pra vocês, não é? Então, assim, se você for fraco de coração, uma pessoa que tiver problemas cardíacos, isso, aí, assim, tudo se assusta mais, fácil, tem estômago sensibilidade. fraco... Começou, viu? Então não assista esse vídeo porque Não. é pesado, é bem tenso, O negócio assim, é pode tenso mexer mesmo, com você. bizarro, coisudo, muito cavernoso, tenso, cara. não, sério, não. É perturbador. Não dá. Perturbador demais, cara. Você acha que você já viu de tudo? Essa é a história de um menino... Um menino, sempre que é um menino. Uma criança. Uma Ele criança. tem 9 anos de idade. Uma criança com 9 anos de 9 idade. anos. Ele mora junto com seu padrasto. E a sua mãe alcoólatra. A mãe dele, alcoólatra, ela batia muito nele, porque... Ele apanhava quando era criança. O X da questão é que ela só batia nele quando ela estava sóbria. Quando ela estava bêbada, eles Ou transavam. seja, o menino incentivava a ela beber. Entre apanhar e transar com a mãe, preferia transar com a mãe. O padrasto dele, Juvenal, Juvenal, Era padrasto caminhoneiro. dele. Então o menino Joaquim, o menino sua Joaquim, mãe Jurema e seu padrasto Juvenal foram pegar o caminhão do pai e foram passar férias. Foram passar viajar. férias numa casa de campo. Mas chegando lá, não era nada daquilo que eles estavam pensando. A casa de campo... A casa de campo ficava Era- num local amaldiçoado, um terreno indígena antigo, devastado pelos portugueses, espanhóis e alienígenas. O nome do lugar? Banco. Foram lá pra passar as férias na pousada, no hotel lá. Passar as férias de setembro lá. Isso. Porque todo mundo tira férias em setembro. Chegando lá, foram recepcionados por João, que era o dono do lugar, O caseiro do local. o caseiro local. Então eles pediram um quarto. E chegando lá, em cima da cama, tinha um crucifixo duplo invertido 360 flip ao quadrado. E o mais assustador de tudo, o crucifixo era de inox. Juvenal, ele sabia da relação entre o seu enteado e a sua esposa. Mas o que Juvenal não sabia é que Joaquim sabia que ele sabia da relação dele com a mãe. Mas Jurema, a mãe de Joaquim, não sabia que o Juvenal não sabia que o Joaquim sabia que ele sabia da relação da Jurema com o Juvenal. Mas o que eles não sabiam é que algo errado não está certo. E algo certo também não é algo errado. No momento em que Joaquim encontrou o crucifixo, seu tio-avó estava passando no corredor. Seu tio-avó é um travesti. Seu tio-avó era travesti. Joaquim não sabia disso. E eles também transavam. Também transavam. Enquanto a recepcionista, Júlia, estava anotando os pedidos do quarto, quando ela notou um pedido diferente, algo peculiar entre os pratos descritos que eles queriam para o jantar. O pedido foi feito em nome de Joaquim, mas o que a recepcionista Júlia não sabia é que, na verdade, quem fez o pedido foi o tio e avó de Joaquim, Jaqueline, que já estava presente na pousada antes da família chegar. Antes da família chegar e sem avisar a ninguém que Foi eles estavam. uma bela coincidência. O prato, então pedido por Jaqueline no nome de Joaquim, foi entregado pela recepcionista Júlia. E o prato era miojo de mortadela. Naquela noite, Joaquim comeu o miojo de mortadela sem saber que foi seu tio-avó que pediu. Lembre-se que foi o tio-avó que estava com o crucifixo. Enquanto isso, Juvenal, padrasto de Joaquim, disse para sua esposa Jurema que ia comprar cigarros, quando na verdade ele estava envolvido com a recepcionista Júlia. Eles tinham um caso. E o motivo? Gases vaginais. Ela tinha um dos 3 fetiches que Juvenal sonhava: ronco de caminhões, gases vaginais e Doritos sabor pimenta. Mas a caminho de uma casa abandonada ali perto, acompanhado de Júlia, Juvenal encontrou... Uma marca. Aquela marca era do clã dos ginecologistas estupefatos. Eles tinham um segredo. Muito oculto. Muito oculto mesmo. Que não sei. Enquanto isso, Jurema estava no quarto, apressando a janta para seu filho, Joaquim, que apareceu com estranhas marcas roxas no corpo. Ele tinha acabado de comer o miojo de mortadela. E acabado de comer o miojo de mortadela. Ela encontrou resquícios em volta de sua boca. E um cartão dizendo beijo me liga. Joaquim disse que aquilo era um brinde no miojo de mortadela. Mas o miojo não vem com brinde. Joaquim era burro. Enquanto isso, no porão da pousada Jaspion... Jaspion é o nome da pousada. Jaspion é o nome da pousada. É isso o nome. Para de rir, não é engraçado. Uma empregada muito velha dedilhava-se em cima de um fuscão preto, ouvindo Roberto Carlos. Muito velha. Muito velha. Muito velha. Muito velha. Muito velha. Muito velha. 272 anos. Quase isso. Mas com carinha de 200. Com um corpinho de 180. Uma garota. Uma garota. Pitel. Comia tranquilo. Os corvos também. Chamada Jussara.
Jussara sabia sobre os segredos daquela pousada. Ela conhecia o clã dos ginecologistas estupefatos. Por sinal, ela já fez parte. Ela era uma das suas virgens. Mas eles começaram a persegui-la, porque descobriram que na verdade ela não era virgem. Então ela fugiu do clã, levando o seu crucifixo. Parando na pousada mais próxima, sendo acolhida por Júlia, a recepcionista, e João, o dono da pousada. Em ambos formaram um casal triplo. A prefeitura tinha ciência da existência do clã dos ginecologistas estupefatos e do que eles estavam fazendo. Por isso eles tinham um conflito com o governo. Mas o governo corrupto desviava dinheiro. E na verdade era eles que bancavam os projetos do clã. Os projetos daqueles aconteciam, experimentos e pesquisa com mutantes. Porque eles não sabiam que na verdade esse clã é descendente dos portugueses e espanhóis alienígenas que fundaram o lugar. Enquanto isso, na Ilha de Páscoa, uma arqueóloga mantinha relações sexuais com um mendigo de lá. Mas isso não é importante, então vamos voltar para a história de Joaquim. Suspeitando daquele miojo com um bilhete, Joaquim foi perguntar ao seu tio-avó. Mas ao entrar no quarto dele, ele encontrou uma banana. Seu tio-avó ficou muito assustado ao ver o contato da criança com a banana em mãos. Ele pediu para que ele a colocasse dentro do micro-ondas calmamente e sem movimentos bruscos, enquanto uma voz gritava de dentro do armário por socorro. Após seguir o dito por seu tio-avó Jaqueline, Joaquim se pergunta sobre o crucifixo que foi encontrado dentro do quarto. Mas seu tio-avó responde que o crucifixo era uma chave para algo que ele não deva saber. Enquanto isso, Juvenal e Júlia voltavam da casa abandonada, acabaram se perdendo e por acaso encontraram um lugar esquisito, que era a sede do clã dos ginecologistas estupefatos. Eles ficaram curiosos e foram dar uma olhada, mas não conseguiram entrar porque a porta estava trancada e tinha necessitava de uma chave. Tinha uma fechadura um tanto esquisita, que necessitava de uma chave especial. Chave especial em negrito, que nem RPG, que é o ponto-chave da coisa, chave especial em negrito, pra vocês se ligarem. Juvenal queria ir embora, mas Júlia ficou curiosa com relação àquela chave e àquela porta. Então ela usou a sua técnica secreta para abrir a porta. Vagina sabonete. Ela moldou uma chave parecida com aquela e conseguiram entrar. Conseguiram entrar. Mas o que eles não esperavam é que a porta fechou sozinha e eles ficaram trancados dentro da sede. Júlia atravessa o salão, que é um tanto mal iluminado e não tem nada além de pedras e espinhos. Ela, com muito cuidado, se aproxima de uma outra abertura. Juvenal desapareceu. Ela fica sem entender. Ela tenta fazer de tudo para encontrá-lo. Então ela usa sua nova técnica. A vagina radar. Que apita toda vez que chega perto de um pênis. Então, procurando por Juvenal, explorando aquele lugar inabitado, não tão inabitado assim, a vagina de Júlia começa a apitar muito. Você escuta um barulho ao ponto de ela sentir uma coceira insaciável. Nesse momento, Júlia entendeu que havia presença de pessoas ali. Muitas pessoas estavam observando ela. De repente, as luzes se acendem. Tochas surgem do chão. Então, Júlia se deparou com 72 pessoas. Exatas 72 pessoas. A vagina dela é muito precisa. Nunca duvide dela. Todas as pessoas naquela sala, exceto 69, estavam usando jaleco de médico. 3 pessoas que estavam um pouco mais afastadas numa sala de vidro observavam, atentos a tudo o que acontecia. As 69 pessoas estavam com um olhar diferente, tinham um cheiro pútrido. Nesse momento, Jussara sentiu algo. Ela parou de dedilhar-se e levantou-se correndo para a janela para ver o que acontecia no horizonte. Um navio surgia de dentro do bueiro. O tio-avó também sentiu aquilo. Era uma sensação que Jaqueline já conhecia. Aconteceu há 80 anos antes. Naquele momento, Jaqueline pegou o Joaquim e o crucifixo e correu de lá de dentro. Eles correram para fora da pousada. Joaquim debatia-se em busca de seus pais, porque ele os queria. Ao sair de lá de dentro, Jaqueline e Joaquim conseguiram ver ao longe o navio atirando na pousada, destruindo-a. Porém, em meio à fumaça, Jussara e João saíram de lá, mas Joaquim não viu sua mãe. Assim que a fumaça se dissipou, viram que na porta um corpo havia sido crucificado. Era o corpo de Jurema. Totalmente deformado. Elefantismo clitóris. 3 pernas. 1 útero. 10 peitos. 2 deles nas costas. E um braço saindo de suas orelhas. Joaquim teve uma ereção. A família não sabia, mas Jussara e João conheciam a história do clã por ali perto. Jaqueline, o tio-avó de Joaquim, se encontrou com Jussara, pois eles já se conheciam e foram em direção à sede
2 ginecologistas estupefatos, pois alguma coisa havia acontecido. Então eles usaram a passagem da câmara secreta para ter acesso rápido e fácil à sede do clã, usando o aplicativo do Power Travel, que você pode obter a qualquer momento para Android e iOS por R$ 29,90. Chegando lá, acompanhado por seu tio-avó Jaqueline, a empregada Jussara e o dono da hospedaria João, Joaquim encontrou aquela fechadura estranha. Ele lembrou que já tinha visto aquele formato em algum lugar. Ele lembrou enquanto se masturbava com aquele crucifixo, ele viu que aquilo ali tinha uma forma semelhante ao crucifixo que ele tanto gostava. João então usou o crucifixo para abrir a porta e adentrar o local. Adentrando o local, pois Jussara era membro do clã e conhecia Uma antiga partidária conhecia muito bem aquelas instalações. Chegando lá, eles encontraram o corpo de Júlia, totalmente ensanguentado, junto de 52 pessoas. Eram 72. 20 morreram durante o ataque da vagina atômica. Então Jussara revelou sua verdadeira identidade. Além de um antigo membro do clã, ela era também o irmão gêmeo do tio-avó. É isso aí mesmo. É isso aí. Então, uma das mais poderosas das 52 pessoas desferiu um ataque com raiva contra João, que já estava enferrujado desde a última batalha. Afinal, ele já estava aposentado fazia 69 anos. Perdendo assim a parte direita do seu corpo. Testemunhando aquela situação, Jussara se rebelou, recorrendo à sua última arma, revelando a sua verdadeira forma. A mula Megazord. A mula enfurecida partiu para cima de todas as 52 pessoas. Então a batalha começou. Jussara, como último suspiro, lançou seu mais forte e poderoso ataque, o Mega Laser HD LED Full Nelson, para destruir todo aquele lugar. Mas nesse momento, o navio que saiu do bueiro deu ré. Navios dão ré. Criando um grande terremoto, fazendo com que o laser fosse na direção errada. Jaqueline não viu escolhendo ser proteger o seu sobrinho neto, jogando-se na frente do ataque da mula ensandecida de raiva. O que ninguém sabia é que quem estava pilotando aquele navio era Juvenal. Ele achou uma passagem secreta dentro da sede que deu ao subsolo, onde tinha um navio. E ele que sabia pilotar caminhão. Ele sabia que o navio e o caminhão são, muito parecidos, então... Então, desesperadamente tentando escapar, ele saiu com um navio do bueiro e abandonou todos os seus companheiros e família lá. Enquanto o Juvenal dava ré ao navio, Jaqueline acabara de ser atingida pelo laser Blu-ray Full Nelson. Então, perante aquela situação, Joaquim não conseguiu acreditar no que estava vendo na sua frente. Ele não acreditava no que ele estava vendo, afinal de contas ele era surdo. Naquele momento cresceu uma raiva, Joaquim ficou ensandecido e não conseguiu se controlar. Ele se transformou no... Pelé. Isso era efeito do miojo. O miojo de mortadela. Então, todos os 37 ginecologistas restantes perguntaram: é o Pelé? Seguida pela resposta de Joaquim: não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. E então ele desferiu seu golpe mais forte, o... Passada Páscoa. O golpe da Passada Páscoa, que transforma todas as pessoas num raio de 200 metros. 200 metros em negros e como ele está na forma de Pelé, racismo ganha pontos críticos. Incluindo Jussara, que estava à beira da morte transformada na mula Megazord. E então, como um último ato, João, praticamente morto ao chão, usou a sua técnica secreta suprema. O apêndice revelador. O apêndice revelador criou uma luz por todo o salão que iria purificar a alma de todos ali. Mas Joaquim não queria. Ele estava ensandecido, então usou a sua técnica suprema, a piscina de maracujá. Apodreceu a alma de todos os presentes no local, acabando com a esperança e os sonhos de qualquer um dentro daquela região. Destruindo todos. Matando tanto a Juvenal fugindo no navio, como a si próprio. Mas eles esqueceram de um detalhe. A banana estava no micro-ondas. A banana não foi esquecida. A banana trouxe de volta a alma e a esperança, a vida de Joaquim. Todos morreram, mas Joaquim ganhou uma nova chance. E assim termina a nossa história. E assim termina mais um conto de horror do Jumento Assado. Detalhe, é baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Boa noite. Se você for na sua cozinha e tiver uma banana, ponha ela com cuidado dentro de seu micro-ondas, sem movimentos bruscos. Cuidado e com feche calmamente. Cuidado com seu miojo. Pode haver um recado de beijo, me liga. Não se hospede em pousadas em Bangu. Porque Bangu não tem pousadas.